Senhor Jesus, Divino Mestre, agradecemos a Ti a oportunidade, o ensejo que nos permite aqui estarmos reunidos, buscando aprendizagem, particularmente hoje estudando o Apocalipse, com base nos estudos do nosso irmão Honório Onofre de Abreu. Que nós sejamos aqui felizes nas abordagens, nos comentários, no entendimento do assunto, para que aproveitemos esta oportunidade para realizarmos aquela aprendizagem que vai nos dotar de recursos, de valores para uma vida mais qualificada, uma vivência mais plena do Evangelho junto aos irmãos da humanidade. Pedimos a inspiração, o amparo para todos nós, encarnados e desencarnados que aqui nos encontramos. Que assim seja. Muito bem, então, dando continuidade ao estudo do Apocalipse, capítulo 21, versículo 18. Nós começamos a estudar o versículo 18, vamos hoje terminar. Vamos lá, 21, 18. E a fábrica do seu muro era de jaspe, e a cidade de ouro puro, semelhante a vidro puro. E os fundamentos do muro da cidade estavam adornados de toda a pedra preciosa. O primeiro fundamento era jaspe, o segundo, safira, o terceiro, calcedônia, o quarto, esmeralda, o quinto, sardônica, o sexto, sárdio, o sétimo, crisólito, o oitavo, berilo, o nono, topázio, o décimo, crisópraso, o undécimo, jacinto, o duodécimo, ametista. E as 12 portas eram 12 pérolas. Cada uma das portas era uma pérola. E a praça da cidade de ouro puro, como vidro transparente. E nela não vi templo, porque o seu templo é o Senhor Deus Todo-Poderoso e o Cordeiro. E a cidade não necessita de sol nem de lua, para que nela resplandeçam, porque a glória de Deus a tem alumiado, e o Cordeiro é a sua lâmpada. E as nações andarão à sua luz, e os reis da terra trarão para ela a sua glória e honra. Muito bem, nós semana passada iniciamos o estudo do versículo 18. Faltou terminarmos, e o versículo 18 traz para nós a seguinte ideia. E a fábrica do seu muro era de jaspe, a cidade de ouro puro, semelhante a vidro puro. Nós falamos bastante da fábrica e do muro, que era de jaspe. Falamos aí a reunião toda praticamente, só sobre esse assunto, em torno desse assunto. E repetindo já algumas coisas que temos falado, porque não tem como nós fazermos um estudo dessa envergadura aqui, 22 capítulos e inumeráveis versículos, sem repetição. A repetição é inevitável. A repetição é a tônica da aprendizagem. Então, sempre haverá aqui uma repetição, porque senão nós vamos começar a falar de coisas aleatórias, começar a querer trazer pontos que não tem muita fundamentação. Então esse é o ponto importante aí para nós analisarmos sempre. E a cidade de ouro puro, semelhante a vidro puro. Então nós temos aqui um símbolo interessante. A cidade representa a nossa elaboração, simboliza a nossa elaboração, nossas obras. Primeiramente, que está, primeiramente, no nosso mundo interior, e é por isso que Jesus vai dizer o seguinte, que não se pode
esconder uma cidade edificada sobre um monte. O que Jesus está querendo dizer com isso? Que o estado de espírito, ele se manifesta naturalmente. Nós não temos como impedir que o nosso estado de espírito se irradie. E ele irradiando, ele vai se materializar em pensamentos, palavras, atitudes, ações e obras. Isso é natural. É uma lei. É uma lei que diz o seguinte, né? Jesus está falando... Quando Jesus diz que não se pode esconder uma cidade edificada no monte, está dizendo, está falando, em outras palavras, o que ele já disse de outra maneira, ou seja, nada há oculto que não haja de ser descoberto. Que é o nosso mundo interior. Nosso mundo interior, ele se revela naturalmente para todos que nos observam, os espíritos e os encarnados que, através dos nossos hábitos, das nossas ações, eles vão, então, entender os fundamentos da nossa personalidade. Então, se o elemento é muito egoísta, muito orgulhoso, os hábitos vão revelar. Ele não consegue isso. Nenhum de nós consegue mentir. Kardec até tem um pensamento que diz mais ou menos assim: é possível enganar uma pessoa durante muito tempo. É possível enganar algumas pessoas durante um certo tempo, mas enganar todo mundo o tempo todo não é possível. Por quê? Porque a verdade, ela se manifesta. Então, nós estamos trabalhando aqui com a ideia da mente. A mente, aprendemos com o Emmanuel que a mente é um espelho da vida. Nós estamos falando de espelho, estamos falando aqui de vidro. Então, a mente é transparente, ela é translúcida. Então, os espíritos nos conhecem. Os espíritos superiores nos conhecem as nossas personalidades anteriores. Os espíritos também, que não se afeiçoam muito a nós, também nos conhecem até um certo ponto. Aqueles que buscam nos influenciar, nos estudam, nos conhecem. Então, o nosso esforço, qual que é? O nosso esforço é por praticar o bem, praticar o amor, para que a nossa manifestação seja qualificada. Então, a proposta não é nós escondermos o que nós somos, ou mentirmos. Não, a proposta é nós qualificarmos as nossas ações. E é para isso que estudamos, que estamos estudando aqui, para que o que nós estamos estudando seja refletido por pensamentos, palavras, atitudes e ações. Porque senão outra coisa vai se refletir. Então essa cidade aqui era de ouro puro, semelhante a vidro puro. Então nessa cidade aí, que é a Nova Jerusalém, a Nova Jerusalém, que representa aí o mundo de regeneração, uma cidade espiritual de cunho como o nosso lar, por exemplo, daí para cima, tudo é transparente. Vamos lembrar de nosso lar? Nosso lar tem lá os equipamentos que analisam os pensamentos das pessoas. Então, às vezes, porque nosso lar é uma colônia de regeneração e nem todos os espíritos conseguem escutar os pensamentos dos outros. Os espíritos, as autoridades, os instrutores, os ministros, conseguem. Mas o geral não consegue. Então tem lá equipamentos que denunciam a natureza do pensamento. Então o elemento vai entrar numa sala, não, aqui você não pode entrar. Seu pensamento não está de acordo ainda com
o ambiente. Precisa trabalhar. Então, essa transparência. Então, isso vai acontecer na Terra do futuro. Medicina, física, vai analisar pensamentos, emoções, sentimentos. E assim vai se ter uma ideia da personalidade. Então nós estamos estudando que exatamente para que nós tenhamos uma expressão digna, uma expressão nobre, que não vai nos envergonhar, nós não vamos nos envergonhar. Evidentemente que ainda vai acontecer isso ainda conosco. No mundo espiritual, nós ainda vamos ter ali uma certa parcela de complexidade, certo? Mas nós estamos aqui estudando que é para minimizar o que nós fazemos aí no plano automático. Então, aqui a cidade de ouro puro semelhante a vidro puro, porque o vidro aí com a sua transparência vai expressar o ouro puro, o brilho do ouro puro que simboliza o amor, o evangelho, os princípios elevados, que é o que torna aquela cidade, essa cidade, a Nova Jerusalém, tem essa configuração, porque vidro puro, ouro puro, os muros de pedra preciosa, por quê? Porque ela representa a irradiação dos espíritos que habitam. Ela tem essa configuração, porque a irradiação dos habitantes a mantém dessa forma. Então, espíritos perturbados, eles desequilibram o ambiente. Então, umbral, o que é umbral? Umbral é uma região que foi definida, delimitada, desde o princípio para receber os espíritos. Complicado? Não. A natureza do umbral é a natureza da energia pura. Aquela localidade se transformou naquela região sombria por causa do aglomerado dos espíritos que ali estão. Se situaram ali. Por isso que ela tem aquela configuração. Em torno da Terra, por que o umbral está em torno da Terra aqui, dos habitantes? Porque qual é a tônica da humanidade? Basta assistir o jornal aí, qualquer jornal aí, meia hora de jornal. Nós temos uma tônica da humanidade. A tônica da humanidade ainda é essa aí. Então, evidentemente que os espíritos que convivem com essa humanidade são os dos homens que desencarnaram. Então se reflete. Nós não enxergamos porque nós estamos encarnados, mas quando desencarnamos, nós vamos enxergar o ambiente espiritual, no qual nós já vivemos, no qual nós nos mantemos. Então... E sendo esvaziado o umbral desaparece não, né? Desaparece, evidentemente. Aí. Não serve. Mas eu não estou te dizendo que Não. Aquela região geográfica do umbral, a geografia do umbral, não é uma geografia da natureza da Terra. Então a Terra foi formada, junto com ela as regiões espirituais. Não, eu achei que tem a mesma confirmação. Tem a mesma configuração. Outro planeta, sei lá. Outro planeta não, né? Não, né? Da Terra. Não, da Terra. Outro planeta não, né? Os mundos têm a sua fronteira. É a sua fronteira. Os mundos físicos não se ocupam o mesmo lugar no espaço. A mesma coisa é a região espiritual de cada mundo. Não tem interseção, não. Não tem. Mesmo porque os mundos do sistema solar, segundo nós temos notícia, são todos eles superiores. Tem mundo inferior, só a Terra que é o mundo inferior. Não são mundos, não tem nem vida biológica, são mundos de vida espiritual, todos eles. Aonde pode ter vida biológica no futuro? Nas luas de Júpiter, nas luas de Saturno? Pode.
É porque com o processo evolutivo, o mal tem que desaparecer porque o mal já não... Não, porque os espíritos que mantêm, porque os espíritos que mantêm um umbral com aquela configuração não vão estar mais na Terra, eles vão ser A afastados. energia vai dissipando. Então a energia, a matéria vai tomando a configuração natural, original, aliás, nem isso, vai tomar uma nova configuração de acordo com os novos habitantes da Terra, com os bons espíritos. Porque a natureza da matéria espiritual é a natureza bastante plástica, ela é influenciável, ela imprime Igual o perispírito. automaticamente o estado de espírito, como o perispírito. Então você retira os espíritos inferiores, os espíritos maus. Então aquela psicosfera dissipa-se, ela vai desaparecer. Vai ser substituída por outra, dos bons espíritos. E para as elaborações dos bons espíritos. Isso é automático. Com outras formas de pensamento. Então não tem como o espírito rebelde, recalcitrante, que não quer amar o próximo, não quer fazer o bem, não tem como ele continuar na Terra. A Terra numa nova configuração. Ele vai se sentir deslocado. Não vai se sentir bem. Não vai estar no seu elemento. Então agora é a última chance, né? Última chance. Isso dá essa confusão. Bom, a última chance, Pra quê? Entre aspas, né? nós temos que ter um cuidado, porque na obra da codificação, nós não encontramos Kardec nem os espíritos falando em última chance. Pelo menos eu não me recordo. Não, tem. Tem não. Então isso é uma informação A gente mediúnica moderna. Então nós temos que aguardar o quê? Nós temos que aguardar a concordância universal por meio de outros Uma médios. forma de expressão, né? É. uma forma, porque se você, Cuidado não falar. se você parar para pensar, não é a última chance. Se fosse a última chance, então nós já estaríamos por céu e pro inferno nessa linha de pensamento. Por quê? Na última chance em termos de reencarnação na Terra. Não, Na Terra que eu sim. perguntei. Que a obra mediúnica que nós temos aí, Não, eu fala que é a sei. última chance, mas a última chance, até onde eu entendo, até De reencarnar com aqui. base na data de 2057, é que até 2057 os espíritos vão reencarnar Sim, novamente. sim. Pelo menos. Dá tempo, dá Mas tempo. Porque nós ainda não tivemos de fontes segura e mais ainda, como confirmado por diversos médiums, que nós estamos na nossa última oportunidade. Não tivemos Sim. Provavelmente. essa informação. Na nossa desencarnação, podemos vir para a Terra? Podemos. Né? Na próxima reencarnação, podemos. É a lógica. Mas isso também não quer dizer que nós estamos batendo martelo que nós vamos ficar. Não, podemos ir para o mundo até superior, Ou- a Terra. Ou para outro mundo. de Quem está próxima fazendo geração. bem, eu entendo eu entendo que espíritos que estamos como nós aqui, Tentando melhorar. buscando fazer o bem, buscando a transformação moral, vamos permanecer na Terra. É, Quem vai sair de princípios? Os endurecidos, os recalcitrantes, quem não quer amar o próximo. E já estão saindo, né? É assim que funciona. E senão não tem sentido a evolução. Inclusive, eu tenho comigo que esses espíritos são trazidos a essas nossas reuniões, né? Não é a última chance. Quer dizer, se eles são trazidos a essas reuniões, ainda tem chance, porque senão a espiritualidade não ia... Tem aqueles que já sabem que não vão, a gente tem que ter esse cuidado. Eles estão Sim, como teve semana retrasada. eles já estão conscientes. Semana retrasada, né? Estão conscientes. Mas os desígnios do Pai é difícil da gente perscrutar. Porque o espírito, nós sabemos que o espírito evolui em sensível, marcha ascendente, porque senão também é meio assim. Ó. Mas tem O muito... espírito endurecido, amigos, ele, desse naipe que tem manifestado, na pauta do ódio, do desamor,
tem todo um trabalho a ser feito ainda, que a Terra não tem tempo para esse tipo de espírito. Sim, sim, sim. Tem uns que não mudam mesmo. Então eles já sabem que não vão ficar. É difícil. Eles estão dizendo, eu não vou perdoar mesmo, eu não... Aquele, como o caso daquele irmão complexo, nos seus relacionamentos com crianças. Então são espíritos que nós estamos vendo e não vão permanecer. Quem vai permanecer? Quem está na porta do arrependimento, está arrependido. E o arrependimento tem que ser manifestado na carne. Na carne, com novas ações, novas atitudes. Agora você falou a palavra-chave. Porque nós temos aí uma data nós temos perguntado sobre isso na reunião de sexta, sobre 2057. Então, a fonte que tratou de 2057 entre nós é uma fonte confiável, que é Francisco Cândido Xavier. E nós aqui já demonstramos que 2057, essa data representa 200 anos da codificação da edição do Livro dos Espíritos, 1857. E 1857 é uma data prevista nas profecias de Daniel. Nós já trabalhamos esse assunto aqui. Já trouxemos. Então não é coincidência. Não é coincidência. Então, Daniel trata do ciclo que nós temos estudado aqui no Apocalipse. Tempos, metade de um tempo, que dá 1260 anos, que é metade da equação. A equação completa é 2520. O que é 2520? 2520 é 7 vezes 360. 7 vezes 360. O que é 1260? 7 vezes 360. Não é? 2520. 1260 mais 1260. 2520. Então, 2057 é praticamente, fazendo a conta sobre a profecia de Daniel, aplicando a matemática completa do ciclo, 2520, termina em 2077. Começa lá em 443 a.C. e termina em 2077. Vamos lembrar, nós estamos falando aqui do muro. Qual profecia que é essa? A profecia que Daniel trata lá no capítulo 8 de Daniel, que fala das 2.300 tardes e manhãs, que é a restauração do templo. A restauração do templo de Jerusalém, que foi destruído pelos babilônicos em 587. Então os persas autorizaram, o Artaxerxes autorizou os hebreus a reconstruírem o templo em 457. Saiu a ordem para a reconstrução do templo. 457 a.C. Mas os judeus só começaram a construir 12 anos depois, em 445. Eles começaram a reconstruir por onde? Pelos muros. Estamos estudando aqui o muro, certo? O muro começou em 445 a.C., a reconstrução do muro. E o muro ficou pronto em 443 a.C. Aí você aplica, o Daniel falou que o templo ia ser restaurado, numa tradução livre aqui, após 2.300 tardes e manhãs. 2.300 anos. A equação completa é 2.520. Ele falou em 2.300. Então, quando você faz a matemática, eu fiz a matemática, aplicando 2.300 menos 443, que número que dá? Você sabe fazer conta rápida de cabeça? 1.857.
Coincidência? É coincidência? Nenhuma. Ele O que a doutrina espírita é? A restauração do cristianismo, ou não é? Qual a característica do Consolador que Jesus indica? Vai restabelecer todas as coisas, vos fará lembrar de tudo quanto vos tenho dito, vai acrescentar o que eu não posso dizer agora, que o Espiritismo vem restaurar o cristianismo. A restauração do templo. 1857, na data que, fazendo as contas, sobre Daniel se descobre. Então a equação completa é 2520, então ela termina em 2077. Então nessa faixa de 2057, há alguma coisa de fato, algum marco. Por exemplo, significa que os espíritos complicados não vão reencarnar? Pode ser, mas pode ser, a partir daí. Até lá eles vão reencarnar ainda. Que é o que eu acho. Porque a reencarnação, porque colocaram na... Eu estava conversando sobre isso antes. Colocaram na boca do Chico que após o ano 2000 só iria reencarnar espírito de luz. Isso mesmo. Certo? E é o que aconteceu? Aconteceu, amigos? Nós estamos vendo criança de 12 anos aí fazendo barbaridade, não estamos? Não temos visto? Temos visto? Diuturnamente. Então não era verdade. Por isso temos que ter cuidado com médiums. Médiums não são infalíveis. Médiums são infalíveis. É preciso comparar com outros médiums, confrontar com outros médiums, indagar de outros médiums. Nós fazemos um quadro da situação. Então, com base na profecia, porque nós estamos estudando Apocalipse, que é a profecia. João, por exemplo, João é Daniel reencarnado. João Evangelista é o apóstolo Daniel, é o profeta Daniel reencarnado. E nós vemos a solução de continuidade. Tem uma solução de continuidade. Não são dois espíritos completamente diferentes. Não, tem uma coerência. Como tem coerência entre Elias e João Batista, que Jesus afirma ser o mesmo, como tem coerência entre E você vai ver na continuação, né, João? a personalidade. Francisco de Assis, você vê A personalidade, porque o Daniel foi. Como é que o que impediu o Daniel de ser devorado pelos leões lá? O amor que ele irradiava. Os leões não atacaram. E o amor continuou com João, com Francisco de Assis. né, com o lobo, né? Então tem uma solução de continuidade. A linha psicológica ela permanece durante muito tempo, milênios. Então Adquirido, né? quando se estuda uma sequência de reencarnações, precisa ver a linha psicológica. No nosso caso particular aqui, de tudo que emergiu aqui de Babilônia e de Roma, você vê a linha psicológica da pessoa. E foi citada aqui várias vezes. Tem uma linha psicológica. Certo? O elemento foi soldado várias existências. Aí você, foi mesmo, mas você vai ver, foi. O elemento tem a mesma característica. Porque não é só afirmar. Não. Característica. Tem que ter característica. Personalidade. Tem que ter característica. Então, nós já estudamos essa profecia aqui já algumas vezes ao longo desse estudo do Apocalipse. E é uma profecia interessante, porque ela é uma matemática impressionante, certo? 1857, isso aí não é coincidência. Aí tem pessoas que vão dizer, não, mas isso aí é muito difícil de saber. Olha, se os espíritos fossem declarar, por que tem que ter uma certa dificuldade em você decifrar uma profecia? Porque vamos supor que lá no tempo de Daniel, lá, ele escreveu essa profecia quando estava lá cativo pelos babilônicos, lá em 587, na faixa de 600 antes de Cristo, tá?
Mais ou menos só para fazer uma conta redonda. Se ele fez a afirmação assim, lá no ano, vai vir Jesus, Jesus vai dividir o tempo em antes dele, depois dele, e lá no ano de 1857 vai surgir uma obra que vai restaurar o tempo. O que os espíritos inferiores iriam fazer? Eles iam atrapalhar a obra, gente. Preparar todo o esquema para não deixar. Então tem que ter uma dificuldade de interpretação. Nem tudo pode ser revelado. Não, nós só temos condição de saber isso hoje, mas no meio do caminho teve Jesus que quebrou o tempo, a contagem do tempo mudou, houve uma alteração. E isso justifica também o Apocalipse ser tão simbólico, né? Simbólico, mas tem uma matemática. Essa matemática fala para nós. Entende o Apocalipse, não? Essa matemática fala o que para nós? Que tem um tempo, sim, determinado, que tem um tempo pré-fixado, os ciclos são matemáticos, nós não sabemos o que significa 2057, nós já fizemos algumas perguntas aqui na reunião, nós podemos deduzir algumas coisas, mas para ter certeza, só esperando. E vai estar aqui encarnado, vai ver, mas nós, eu espero que nós não, né? Eu espero que eu... eu não tenho a menor chance. Sabia do lado de lá o negócio, 2057, nós vamos estar com quase 100 anos, né? Eu sou o mais velho da turma. A certeza é que nada é aleatório, né? Não existe. Nada é aleatório. Não existe É que improvisação. também pode muita coisa pode mudar, né? Não é uma receita de bolo, né? Se você afirmar uma data, um dia. Mas a gente vê na profecia de Daniel, tudo bem, você está falando que muita coisa pode mudar. Tô falando em você falar assim, dia tal. Sim, não. Tal, entendeu? Isso que eu tô falando. Você falar um dia, determinado dia, tal. Porque. Mas quando a profecia aponta o ano, Não, o ano é uma coisa, né? O ano tem só 365 dias. Mas Não precisa dizer o dia. Não, sim. Né? Sim. Igual o ano já. Então você vê que tem um planejamento. Não, tem. E é um planejamento matemático. Uma matemática impressionante. Mas, se eu entendi a sua pergunta, você está falando que, vamos supor, chegar em 2057 pode mudar e ser... Não. Mudar a Eu tô falando situação, o não vai ser seguinte. regeneração, vai continuar, é isso? Não, Eu não entendi a pergunta, não. Não, eu estou falando o seguinte, que muitas coisas podem mudar. Até a nossa reencarnação, o dia que nós vamos desencarnar, pode mudar. Vai depender do como que é o meu comportamento. Eu posso ir antes, ou posso por merecimento depois, Sim. ou eu posso ir no dia. A mesma coisa é o movimento, o nosso movimento também. Depende de nós também. É individual, né? Mas no coletivo. Eu não estou tirando o ano. Né? Individual, sim. Porque as pessoas às vezes têm mania de estipular uma data. 21 de dezembro, né? Mas a data, quando você na profecia chega à conclusão matemática de um ano, aí tem uma data. Sim. Um ano já é um ano. Um dia. Como as pessoas têm mania de Não, mas falar, o dia é irrelevante. Quando você tem um ano, Você tem... não precisa do dia. Já está muito limitado. Olha, poxa, os espíritos falaram. Olha, 1857, aconteceu lá em Mas evidências 1857. podem acontecer nesse princípio. Então, nos parece que 2057, porque não foi só não é só o Chico que fala em 2057. Isaac Newton estudou a profecia, tem um livro que você acha em PDF Você acha em PDF grátis. Isaac Newton estudou as profecias do Apocalipse. Como é que chama o livro? Isaac Newton e as profecias do Apocalipse. Eu não sabia, falando sério. Daniel e as profecias do Apocalipse. Ele estudou esse assunto e deixou em manuscritos. Os manuscritos foram descobertos no século XIX e eles só começaram a ser divulgados a meados do século passado e editaram um livro. Você conhece o conteúdo? Profecia de Daniel. Eu tenho. Você tem? E vale a pena... Eu comprei o livro, Vale a inclusive. pena fazer uma leitura, assim, confiar? Não, mas esse livro,
esse livro não fala do Apocalipse, não, fala do Daniel. Então, o que a gente deduz? Que tem coisa que não foi editada ainda. Mas eu vi um documentário, teve um documentário no History Channel, e eu estava um dia lá, zapeando a televisão, e caí nesse documentário. Ele estudou porque as pessoas já têm acesso aos papéis. Nem tudo ainda foi divulgado, mas divulgaram a parte, fizeram um livro, mas outras coisas não. Então fizeram um documentário. Aí ele fez uma conta fazendo, por exemplo, primeiro que ele descobriu essa matemática aqui, tempos, metade de um tempo. Eu não sei se tem outro estudioso que fez esse cálculo, tá? Mas ele calculou que esse tempo era 360, porque era o ano da antiguidade, 360 dias. O ano da antiguidade tinha 360 dias. Então tempo, 360. Tempos, 2 vezes 360. Metade de um tempo, 180. Aí ele fez a conta, deu 1.260. Deu 42 meses aqui do... Então ele começou a calcular. Então ele calculou, com base no ano ele pegou o ano da fundação do Sacro Império Romano Germânico por Carlos Magno, que consta que é uma reencarnação do Júlio César, Carlos Magno. Então ele tomou como base o ano 800 e aplicou 1260. Sabe que ano que deu? 2060. Então o que ele deduziu? Em 2060 vai acontecer a Batalha do Armagedon. É a batalha entre o bem e o mal. Em 2060. É um símbolo. Agora, tem uma confluência, 2057, 2060. É muita coincidência, não é? Tá próximo. E quando Daniel aponta 1857, e a equação completa vai dar 2077, então a gente vê que tem uma confluência aí importante. 200 anos da codificação. E então vamos aguardar, enquanto nós vamos trabalhando, fazendo bem, né? Porque se os espíritos usam lá no livro Evolução em Dois Mundos, nós aprendemos com o André Luiz que os técnicos que projetam o corpo físico dos reencarnantes, eles usam 2 cálculos matemáticos para fazer o planejamento do corpo. Fazer a forma. Cálculo diferencial e cálculo integral. Sabe quem foi que criou o cálculo diferencial e o integral? Newton. Isaac Newton. Tem uma controvérsia, né? Se foi ele ou se foi o Blaise Pascal. Na época os dois disputavam-se, né? Parece que foi Newton. Então quer dizer, se usa uma matemática complexa para projetar um organismo, um perispírito, um corpo físico, a matemática aplicada às leis da hereditariedade, conforme está lá no livro Evolução dos Mundos, existe uma matemática também na formação dos mundos, que é aplicada na formação dos mundos. Então nós temos que fazer o quê? Colocar a barba de molho. E não duvidar da profecia. E não duvidar dessa capacidade profética aqui, porque esses profetas, eles eram enviados diretamente por Jesus. Esses profetas do Velho Testamento, Moisés, Daniel, Ezequiel, Elias, todos eram enviados de Jesus. Jesus cuidava disso pessoalmente. E se nós temos afirmações dessa categoria,
Então vamos confiar, vamos deixar para pagar para ver, certo? Ah, não vai acontecer nada não, eu vou levar, deixa a vida me levar, eu vou deixar a vida me levar, A vida leva eu. vida me leva eu. E É uma atitude Jesus temerária. falou isso através das parábolas, né? Também das Através parábolas. das parábolas, ele fala isso, né? Os primeiros que foram, que seriam os profetas, mataram. Exato. Que nós somos os trabalhadores da última hora. É por isso que se faz uma associação com a última oportunidade, que é a última hora. É. Pode-se fazer? Pode-se. Mas guardando aquele cuidado de delimitar e falar, não, a partir de agora os espíritos... Generalizar. É, porque generalizaram que a partir do ano 2000 não ia e tem reencarnado. Como tem. Aquela história que Jesus conta na parada do semeador, né? Também ela não. De colocar a barba de molho, né? Porque o primeiro já foi, igual você falou, a gente pode chamar o segundo, chamar o terceiro, na quarta hora, na quinta hora, na nona hora. Exato, exato. E nós estamos na última hora. Os espíritos falam, né, que nós espíritas somos, está no Evangelho segundo o Espiritismo, né? Que nós somos trabalhadores da última hora. Nós somos da nona hora. Então, daí se deduz, né, que seria a última oportunidade. Eu creio que é o seguinte, para nós pode ser mesmo. Para nós espíritas, pode ser. Por causa do nosso passado. Nós somos espíritas não é porque somos missionários, não, é porque Equívoco demais. nós estamos vendo aí nas reuniões aí É muito equívoco. o que vai surgindo aí. Então é porque agora nós temos que fazer diferente do que foi feito. Que é o que parece, certo? Então, é porque no Evangelho fala que nós somos os trabalhadores da última hora. Então, pode-se deduzir que seja a última oportunidade? Pode. Vamos trabalhar para não ser. Para continuar, ou até para um mundo melhor, quem sabe. O que foi mesmo? Fala aí, você está pensando aí. Não custa. Vamos sonhar, né? Se for pensar nesse aspecto, eu acho que tem que ir trabalhar como se fosse. Vai como Porque se de fosse. repente, se não for, você tá no lucro. Se for, é a sua chance. É. Chance mesmo, você vai se lascar se você não aproveitar. Vai se lascar, é uma palavra boa, vai se lascar. Mas se for, paga para ver, então. Não quero pagar, não. Mais quanto? Mais 1000 Já paguei anos? muito. Aqui, Deixa mais de 1000 fazer. anos, mais 2000 anos? Já E não é tá que- dito, Não vai ser aqui, né? Vai ser. Eu entendo que a partir do momento que cada um de nós se encontra no Espiritismo conscientemente, é não perder a oportunidade, não debandar. Ah, eu estou cansado, eu vou dar um tempo. E esse tempo é que a pessoa dança, né? Não, e só Pode- para pode pensar dançar, assim é. também, importante, por exemplo, no plano espiritual, Jesus não trabalha com privilégio. Não tem privilégio. Se a gente está, quer queira, quer não queira, admita ou não, os espíritos estão além do que o povo que a gente está vendo agora na humanidade. Os espíritos têm visto e têm constatado a verdadeira, né, a realidade da vida, né, que é pós-morte, né? Então, esse tem um preço. Um preço que a gente está a enfrentar, mas vai ser cobrado na mesma medida. Tipo assim, então fica injusto. Quem está adormecido hoje e a gente que está acordado, despertou para a realidade, vai ter o mesmo peso na balança? Não vai ter, não. Não, tem. Então, aí que eu entendo que encaixa os trabalhadores da última hora. É nesse aspecto que eu entendo. Alguém muito foi dado. Você vai cobrar. É, porque Aí- aqui você pode, igual você está falando, você pode ir para um mundo pior? Pode, depende do que ela falou, o que você fizer. Você pode permanecer na Terra? Depende. Você pode ir para um mundo melhor? Também pode. Pode. Agora, depende, é isso que eu estou falando. Você tem que conscientizar o que significa para você, isso aí já é particular, é foro íntimo. O que é? E se te tocou naquele sentido, é aquele sentido. O que é trabalhar? Para mim, trabalhador na última hora, para mim, estou te falando aqui, né? É a última chance para mim. Sim, Para mim é. sim. Eles não vão me dar mais. Pelo tanto que eu já sei, e pelo tanto que eu errei, que eu Sim. nem vi ainda, mas eu sei, que eu estou aqui em
tipo assim, em conhecimento além do que a humanidade, a maioria maciça da humanidade acordou, eu vou pagar um preço muito caro por isso. Vai. E aqueles que estão aí na Terra alheios a quaisquer noções de bondade, de bem, de humanidade, quaisquer sejam de humanidade, esses são que não vão ficar na Terra. Não tem a menor dúvida. Conscientização, né? Agora, Maturidade Tem. A espiritual. pessoa que está jogando bomba aí Então. em mulheres, crianças e idosos, aí, isso é um pingo de compaixão para satisfazer uma ambição, um egoísmo. E esse espírito, tanto Agora, E não dá nem pra gente, tipo assim, falar assim, Não fica pensar não. que não, o joio e o trigo tá aqui. A gente pensava assim, pelo menos eu quando era criança, eu ia lá na igreja católica, eu ia separar o joio do trigo. Né? Você imaginava, né? O mundo fantástico de Bob. Mas hoje eu entendo como que isso é importante, porque, agora eu tô falando, aí tem que aflorar mesmo toda a maldade, né? As máscaras todas vão cair, não adianta, aí tem essa parte aí que fala assim, não tem o que é oculto que não será revelado, vai ser, exato. não adianta esconder, tipo assim, porque precisa que isso aconteça para que o plano de Jesus, que é a Terra se tornar um planeta de regeneração de dentro para fora, tanto o planeta quanto os habitantes que vão ficar aqui por conta de vibração, que é sintonia e afinidade, que eu entendo vibração é isso. Sim. Então, é definitivo, não tem mais tempo. Agora está falando, na Terra não tem mais tempo. Pode ir para onde vai, não sei. A Terra é assim. Aí por isso que eu entendo que tem marco. Porque se deixar solto, a gente vai levando. Tem que ter um planejamento. Porque a gente é assim, a gente vai levando. Então, assim, 2000 e tanto, 2030, então essas marcas aí, ó. Porque Eu não entendo isso não, mas é isso. a nossa humanidade hoje está destruindo o planeta em larga escala. E se não houver Por causa de um monte de coisa. uma separação, Exatamente. o planeta vai acabar? Vai acabar o planeta. E isso corre isso. Jesus que fez, né? Que planejou, vai deixar isso acabar, Vai gente. se destruir Não, o planeta, não. o planeta vai ser Quem destruído. está destruindo é que vaza. Vai vazar. Agora, Então- particularmente com relação à nossa reunião, já foi dito aqui que nós já estivemos juntos em outras ocasiões, né? Não, tem sido dito desde 2018. hein? Nós estivemos É Babilônia. Exatamente. É Roma, E muitos que vazam, não estavam caminho de ser É a Idade Média, a Inquisição. Tem sido dito aí. 2018 para cá foi. Então, Então eu sou o último a chegar aqui, então, né? Da turma. Você é o Ué, sou o último a chegar. trabalhador da última hora. Não, eu sou o último a chegar dos devedores lá, né? O Júlio já está aqui há bastante tempo, nós estamos chegando. quem mais deve tem que chegar primeiro. Quem mais deve tem que chegar primeiro. Pois é, ó. Eu cheguei aqui na casa aqui. Eu cheguei na casa aqui em 77. Eu tenho pouco, assim, relativamente em relação a todos aqui. Eu cheguei aqui na Tô casa. nova aqui. Eu cheguei na Em casa. relação a Tem eles, 5 né? meses que eu estou Quantos anos aqui, você só. tem aqui? Eu cheguei em 77. Eu fui Sei lá, 80 e 20, poucos. sei lá. Hã? Eu fui 80 e um bocado. 45 anos. Não, misericórdia. Pois é, misericórdia. Fui lá, 46, 46. Fui lá na Faz um tanto mesmo. Eu cheguei na nossa fila. Eu segui na nossa Quase a idade dela todinha que ela tem, eu tenho só de cabelo chave. Misericórdia, sabe demais. Então né? quem mais deve chega primeiro, amigos. Sabe Chega demais. cedo. Você já bebeu muito na Recolheu o povo, né? 16 anos de idade. Recolheu o povo, você Ouviu? desencaminhou. Você já bebeu muito É na claro, Ei, aí. Júlio. Lógico. Ô, Júlio, recolheu o povo. Você já me falou isso. Você não lembra, não, mas já me falou Eu não isso. sei, né? É? Oi? Recolheu o povo que você desencaminhou. Gente, quem é que era o primeiro da fila lá no centro da Babilônia, lá para derrubar o muro, gente? Você não Quem lembra, que não? era? Quem que era? Depois eu te falo. Não sei, né? Só Só bota o seu Charles ali. não sei. Não, tava cumprindo ordem do chefão, né? O chefão dá nome à casa aqui, ó. Ah, é, o caminho. Patrão. O patrão é ele, entendeu? Continua o patrão, entendeu? Eu segui a ordem, tá entendendo? Segui a ordem. Sobrinha dele, filhinha aqui. Cid. Ei, Nem disse. fala, pode falar. Não, não cabe. Então continuo seguindo ordem, né? Não, não Só que cabe. agora por. Agora são outras ordens. Graças a Agora você está construindo, não destruindo. Ele deve estar rindo uma hora dessa aí. Pois então a turma aqui olha, a turma aqui do Camilo Chá é turma complexa, é complicada a turma aqui. A turma aqui derrubava templo. Muita dificuldade. Você já imaginar o que é derrubar o templo de Jerusalém? Explicação disso?
Para pensar. Instrumento do escândalo, da justiça, porque os hebreus estavam em caminho equivocado. Aí destruiu, o templo foi destruído. Mas é o escândalo necessário. Não era para ser, era. Enfim, então nós estamos reconstruindo o templo. Inclusive tem um aí que, no século XIX, foi escravo e trabalhou para reconstruir uma igreja, não foi, Fernando? Não tem um elemento aí? Não foi, Fernando? Foi, Fernando? Não, mas não é o Fernando. Não, Não. Mas ele sabe o que eu estou falando. Não tem, Fernando? Não teve um aí que foi, chamava Jerônimo? É. Que trabalhou com o quê? Construindo igreja, não foi? Construiu uma igreja lá. Aí, como é que é Lavras, né? Lavras. Naquele tempo você ainda podia entrar, né? Antes, Jerônimo, Exato. Nossa, construir né? igreja não podia entrar, porque não tinha alma, né? O livro Então, É verdade, essa é coisa não. É. e falando aqui, voltando no Newton, o Newton, um dos ideais do Newton era restaurar o cristianismo, sabia? Ah, é? Restaurar o Esse é um cristianismo. super estudioso, né? Mas ele não levou ele não conseguiu levar à frente, não. É porque ele tem tipo tanta ciência, né? Mas ele estudava a Bíblia. Estudava a Bíblia. Pois é, mas ele E ele trocava ideia sobre interpretação bíblica com o John Locke. Ah, é? Eles trocavam ideia sobre interpretação bíblica. Trocar figurinha. É. John Locke. E o ideal era restaurar o cristianismo. Então, a cidade de Ouro Puro semelhante à vida puro. Então é transparência total. Então você só vai irradiar nessa cidade o que for nobre e o que for digno. Porque isso é que vai manter a cidade com essa característica. Então, espíritos rebeldes, recalcitrantes, endurecidos, viciosos, desviados de todo senso de humanidade, não tem lugar num ambiente desse. Vamos lembrar daquele caso lá de nosso lar, aquele espírito que foi barrado, que tinha 58 pontos negros no perispírito, cada um ponto negro era um aborto que foi praticado na Terra. São espíritos altamente complexos, complicados, comprometidos. E, estudando o livro Ação e Reação, uma das atribuições do ministro Sanzio era a de banimento. Quando se estuda o livro Ação e Reação, o ministro Sanzio tinha várias atribuições lá, listadas. A última era banimento. Então, o banimento já está acontecendo. Como nós temos aqui escutado. Já está acontecendo. E eu pergunto em outras reuniões de amigos meus, esse lá do nosso amigo lá do bairro da FEAC, também está acontecendo. Eu fiz palestra há pouco tempo num grupo lá no bairro Xangri-Lá, perguntei lá para eles também. Também está acontecendo lá. Então, quer dizer, o movimento é verdadeiro. Está acontecendo. Então, nós temos que levar realmente a sério essa situação. Não vamos desdenhar. Vamos seguir em frente aí no trabalho. Então aqui tem uma associação de ouro puro com vidro puro. Então é a transparência plena e que vai irradiar a virtude plena. O ouro puro simboliza o amor implementado, a sua pureza. Versículo 19, vamos entrar no versículo 19, vamos começar. E os fundamentos do muro da cidade estavam adornados de toda pedra preciosa. O primeiro fundamento era jaspe, o segundo safira, o terceiro calcedônia, o quarto esmeralda. Então,
nós estamos trabalhando ainda nos fundamentos do muro. Porque, por exemplo, quando Jerusalém, quando os persas, né? Qual o papel dos persas nesse contexto aí? Os babilônicos invadiram, fizeram um cerco. O interessante é o seguinte, os babilônicos fizeram um cerco de 2 anos. Nabucodonosor e suas tropas fizeram um cerco de 2 anos, de 589 a 587. Ali, impedindo que os judeus recebessem suprimentos. 2 anos. E o muro levou 2 anos para ser reconstruído. Em 445 a 443. E os persas foram os libertadores do povo judeu. Até emergiu aqui na reunião aquela história do livro Babile, do Jairo Avelar. Você recorda? Babile. O Jairo Avelar psicografou um livro, editado pelo Palminha, que é o espírito que trabalha aqui na... chama Babile. O Jairo Avelar tem ligação com a nossa casa aqui. Dava palestra. Vem aqui. Ele trabalhou com o Rogério na AME. Né? Então, Eu conheci o Albino Teixeira. E ele esteve aqui, ele desencarnou e foi albergado aqui. E teve uma manifestação dele aqui, através da Laura. Então, os persas invadiram a Babilônia no dia do festim de Belsazar, 535. Não, 545. 545. Depois de Cristo, antes de Cristo, né? E por ordem de Ciro, em 538, os hebreus foram libertados, puderam voltar para Jerusalém. Foram escoltados por Ciro. Ciro fez um destacamento, encaminhou um destacamento escoltado. E em 457, o rei persa da época, que era o Artaxerxes, permitiu ao sacerdote Esdras reconstruir o templo, que foi iniciada, a reconstrução que foi iniciada em 445 pelos muros. Os muros levaram 2 anos. É muito interessante isso. Os babilônios fizeram um cerco de 2 anos e o muro foi reconstruído em 2 anos. Então, daí tem os símbolos matemáticos. E na semana que vem nós vamos, então, começar a estudar aí essa fundamentação aí das pedras. E vamos ver se a gente estuda também o versículo 20. Muita história, viu? Muita história. Que Jesus nos abençoe.